bendito, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa comunidade de fé que nos acolheu. Amém. Muito obrigado porque através dos nossos irmãos, o Senhor também se revela a nós, Pai. Amém. Queria pedir a tua unção, Senhor, para que o Senhor fale conosco através da tua palavra, para que nós possamos sair daqui um pouco diferente de como entramos, Senhor. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos concede, Pai, uma vida plenamente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Então vamos primeiro ler um pouquinho o 4, do 1 ao 9, depois a gente vai repassando alguns pontos, tá bom? Diz assim: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti, pensem concordentemente no Senhor. E a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Olha, se há alguma virtude e algum louvor nisso, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso praticai. E o Deus de paz será convosco. Amém. Essa é uma passagem bastante conhecida, né? A gente vira e mexe, escuta pelo menos um trecho dela no nosso dia a dia. Seja o alegrai-vos no Senhor, seja o versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Mas vamos lembrar algumas coisinhas antes, né? Primeiro, Paulo está escrevendo isso aqui na cadeia, né? E essa carta, ele fala para a igreja de Filipe, que foi uma igreja que abraçou muito a sua obra, que o ajudou financeiramente, que o ajudou espiritualmente. Então ele manda essa carta como um agradecimento, ele está mandando de volta o missionário, para que a igreja também não pense que esse missionário cometeu algum erro. Não, ele está mandando, porque agora ele está preso, não tem mais como auxiliar o rapaz. E aí ele dá alguns conselhos para que essa igreja, que é uma igreja boa, cresça ainda mais. Então, eu pensei no título dessa mensagem, que é Divida o que é bom. Divida o que é bom. Aqui a gente já começa com algumas palavras muito interessantes que ele traz para a gente, já ali no versículo 2. Ele diz assim, no versículo 1 ele começa, né? Portanto, meus amados irmãos, muito saudosos, minha alegria e coroa. Ele traz uma coisa importante aqui. Minha alegria e coroa. Nós somos chamados pelo Evangelho a não nos vangloriarmos, a não sermos soberbos, a não pensarmos em coisas, né? Eu fiz isso. Está vendo essa decoração maravilhosa? Eu fiz isso. Não. Mas aqui, Paulo demonstra uma certa alegria, né? Que não é uma soberba, mas é um orgulho da obra que ele fez ali. Ele dividiu coisas boas com a igreja de Filipe, e a igreja de Filipe frutificou. Então, ele fala, minha alegria e coroa. Vocês aprenderam aquilo que eu ensinei a vocês. Vocês continuaram no caminho certo. E disso eu tenho muito orgulho escancarado, não escondo de ninguém. Ok? Então, esse é um ponto interessante para a gente pensar. Temos feito os discípulos? Temos conseguido encontrar pessoas e passar o legado que a gente aprendeu?
Temos um hino que vocês conhecem, chamado Deus dos Antigos. Deus dos Antigos, cuja fonte. Para ele ser dos antigos, os mais novos tiveram que conhecer ele. Temos passado esse Deus dos antigos, cuja forte mão nos ajudou, para as gerações mais novas. E eu não estou falando só de dizer, Deus é bom, não. É de caminhar junto. Paulo, quando estava em Filipe, ele não só pregava ali, ele saía nas ruas, ele conversava, ele visitava as pessoas. Então ele já começa aqui no versículo 1, que a gente às vezes passa desapercebido, trazendo essa ideia maravilhosa. Minha coroa, vocês são uma das coisas que eu mais tenho orgulho na minha vida. Foi dinheiro? Foi propriedade? Não, foram as almas e os ensinamentos que ele deixou lá, que trouxeram frutos, e ele se orgulha muito disso. Não uma soberba do mal, mas é um orgulho bonito, um orgulho bom, uma coisa que nós precisamos invejar enquanto cristãos. Poxa, temos feito lugar. Recentemente, a minha melhor amiga, ela se converteu e foi batizada. E eu não tinha pensado ainda na dimensão disso, mas isso é uma coisa muito legal. Porque eu sei que foi diretamente através da minha vida, dos conselhos, do apelo que eu fiz na hora certa, que o Espírito Santo tocou, que ela aceitou Jesus. E depois, no dia a dia, pensou em se batizar. Foi, olha que legado bonito. Sim. Bom, então, seguindo aí. Rogo a Evódia e rogo a Sinti, duas irmãs, tá? Que pensem concordantemente no Senhor. Então ele traz um outro conselho. Olha, para que a gente possa dividir o que é bom, primeiro eu preciso pensar nas pessoas. Estou fazendo discípulos? Estou trazendo pessoas a Cristo? Estou compartilhando aquilo que eu recebi de bom? Estou vendo os frutos disso? Às vezes a gente traz uma pessoa a Cristo, a pessoa cresce, se muda de lugar e tal. Você fez a manutenção? Você ligou para ela no ano novo para falar: oi fulano, como é que você está? É o que o Paulo está fazendo aqui. Está distante, a igreja está bem. Mas ele manda uma carta cheia de coisas bonitas, cheia de apelos para a galera que está lá distante, né? Então, primeira coisa, divida o que é bom com as pessoas. Segunda coisa, para eu dividir o que é bom e para o que é bom florescer, eu preciso de unidade. Aqui Paulo diz: Evódia e Sinti, pensem concordantemente no Senhor. Ou seja, uma igreja, para que ela cresça, ela precisa estar unida. Isso significa que todo mundo pensa igual? A gente pensa muito diferente quanto a muitas coisas, muitas decisões que a gente tem que tomar. Ainda mais aqui dentro do nosso sistema, que a gente pode opinar, pode votar. Existem igrejas que funcionam de uma outra forma, né? Mas o apelo de Paulo aqui é: olha, para que vocês dividam aquilo que é bom, vocês precisam ficar juntos, vocês precisam pensar de maneira unida, dentro de um foco, dentro de um tema, para que as coisas deem certo. Então vão haver momentos que não vai dar para a gente concordar, mas a gente precisa, em amor, discordar e encontrar um caminho ali de união, meio termo. Isso é uma coisa que serve tanto para a igreja, mas qualquer ambiente. Nosso trabalho também. Às vezes a gente não concorda com o nosso chefe, mas a gente precisa encontrar um meio termo, porque às vezes o que ele pede para a gente não dá para a gente fazer, né? Então isso é importante. E a ti, fiel companheiro de Júlio, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Então ele está falando aí, olha, são duas irmãs que, apesar de discordarem umas das outras, a gente não sabe, né, se elas brigaram, se era uma discordância superficial, mas eram duas irmãs crentes que trabalharam no Evangelho, mas que tinham opiniões diferentes. Então, olha só, para a gente dividir o que é bom, a gente precisa fazer um legado com as pessoas, e a gente precisa pensar junto agindo. Tanto a Sinti quanto a Evódia foram esforçadas no Evangelho. Paulo dá esse adjetivo para elas, né? Esforçada, junto com Clemente e os demais cooperadores. E com certeza seu nome se encontra no livro da vida. Então Filipenses é uma forma de agradecimento pelo que as pessoas fizeram por Paulo,
e enquanto ele esteve lá numa viagem missionária. A gente percebe que as palavras que terminam esse livro são palavras de gratidão, são palavras de amor, são palavras de auxílio. Ele recebe auxílio financeiro, ele recebe também um auxílio espiritual, são palavras de união, de amizade. Então, ele traz para a gente, nesse primeiro momento, até o versículo 4, umas dicas de como dividir o que é bom. Né? Primeiro ali, fazendo um legado, conhecendo essas pessoas, renovando esses laços, renovando esses votos que a gente fez com essas pessoas, mesmo que já tenha um tempo passado. E aí depois ele traz para a gente um pouquinho o segredo para uma vida contente. Né? Olha aí, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu consigo me alegrar na minha saúde? Às vezes ela vai bem, eu fico até feliz. Às vezes ela vai mal, eu tenho que tomar um Glifage, eu tenho que tomar um negócio para diabetes, para pressão alta, às vezes aparece um câncer. Não dá para se alegrar no nosso corpo. Eu posso me alegrar na minha carreira, eu posso sentir muita felicidade, mas eu não consigo depender dela. Eu posso ser demitido a qualquer momento, eu posso cometer uma coisa muito errada e ficar com uma fama. Então, Paulo já fala, alegrem-se no Senhor. Então, para a gente dividir o que é bom, a gente precisa estar contente no Senhor. Porque é Ele quem tem coisas firmes que vão durar. Mesmo quando a gente vai passando pelo câncer. Mesmo quando a gente for demitido, não souber para onde ir. Mesmo quando o nosso processo está lá parado, e não está andando, e o juiz não está. Mas eu sei que no Senhor eu consigo me alegrar. Então ele começa aí. Alegre-se. Estejam alegres sempre. Poxa, mas minha família está mal. Minha irmã tentou se matar, meu trabalho não está bem. Ele não está falando para me alegrar nessas coisas mortais. Ele está falando para me alegrar no Senhor. Isso significa fazer um esforço para que mesmo quando a situação esteja ruim, consiga manter o meu contentamento. Porque ele não está ligado com as coisas materiais. Ele está ligado lá no céu. Ok? Aí ele continua aí no versículo. Ele continua. Sim. Seja a vossa moderação conhecida por todos os homens. Uma fé que é alegre no Senhor não é uma fé belicosa, cheia de raiva. Se a gente se encontra nesse estado, que quando alguém discorda da gente, quando as coisas não vão mal, a gente se irrita, a gente precisa sentar um pouquinho com Deus e pedir, Senhor, molde meu caráter, porque o meu caráter não está parecido com o teu. Jesus não nos chama para sermos pessoas briguentas, pessoas fofoqueiras, pessoas que estão o tempo todo com raiva da vida. E olha, é tão difícil nesse mundo que a gente está, a gente se irrita tanto. Dirigindo para cá, eu sou um cara com farol altíssimo, eu estava do lado da ladeira. Se eu fosse para o lado, eu podia bater meu carro. Do lado que ele estava vindo, eu não conseguia enxergar. Ele com uma raiva tão grande, eu desenhei para ele com uma raiva. Né? E aí eu estava pensando justamente nesse texto. Olha aí. Seja a vossa moderação conhecida por todos os homens. Como que eu vou espalhar o Evangelho de maneira alegre se eu sou conhecido por ser uma pessoa brigante? Tipo de exemplo eu estou dando para as pessoas ao meu redor, na minha comunidade. Como que eu vou conseguir fazer discípulos, como Paulo fez, ser uma pessoa brilhante? Veja, não estou dizendo que a gente não possa se alterar. A gente pode, às vezes a gente se altera. O próprio Jesus quebrou tudo lá quando ele viu que a casa de Deus estava sendo transformada num comércio. Tem a ira santa. Mas eu não posso viver como uma pessoa ninguém. Eu tenho que ser conhecido por ser uma pessoa moderada, por ser uma pessoa que traz união ao invés de discórdia. Então, tem amigos brigados na igreja, vou chegar lá, irmão, isso lá realmente está errado. Não, se eu sei, se eu posso trabalhar, poxa, eu sei que a situação está difícil, vamos orar por isso? Vamos juntos pensar numa saída? O que você acha da gente conversar? Percebe a diferença? Então, seja a sua moderação conhecida por todos
Por quê? O Senhor está vindo. Essa é a nossa mensagem, não é? Até que Ele venha, nós proclamamos o Evangelho. Então, até que o Senhor venha, eu preciso ser moderado para poder atrair as pessoas a Deus, para poder fazer com que elas entendam quem é esse Deus, para mostrar a mudança. A gente acredita que o nosso Deus muda, Ele muda pessoas. E essa mudança precisa começar também em nós, para que a gente possa anunciar elas com vigor. Quanto mais perto está o Senhor, mais surgem dificuldades em nosso meio. E aí Paulo faz um apelo para que a gente seja diferente. A gente está num mundo em que as redes sociais, as pessoas filmam tudo o que acontece com elas, filmam todas as brigas, processa aqui, processa lá, né? A gente está num mundo acelerado, a gente tem informação o tempo todo, e aí quando tem eleição é briga para cá, briga para lá, às vezes até dentro da igreja, timão que não fala com o outro por causa de partido político. Quanto mais perto o Senhor está, mais as dificuldades aumentam. A gente vê no livro de Apocalipse uma descrição bem clara de que nos últimos dias as coisas pioram. E é aí que nós precisamos fazer a diferença. Por isso Paulo fala, logo depois ele fala, seja a sua moderação conhecida. Por quê? Porque o Senhor está vindo. E quanto mais o Senhor estiver, quanto mais próximo tiver o dia do Senhor, mais as dificuldades vão aparecer. E aí é que o nosso caráter cristão deve se aflorar. Aí é que o nosso caráter cristão deve brilhar, para que o mundo que está ali em trevas, o mundo que está ali cheio de problemas, fala, nossa, eles estão diferentes. A economia está indo mal, mas eles estão contentes. Eles estão conseguindo distribuir quentinha para morador de rua. Caraca, está tudo ruim, mas eles estão conseguindo abrir a igreja, estão conseguindo dar roupa para quem precisa. Nossa, eu vou lá. Tem uma diferença aí, né? Então, por que eu tenho que ser moderado? Porque o Senhor está vindo. Conforme o Senhor vem, as tribulações aumentam. E eu só vou conseguir falar do Evangelho, só vou conseguir mostrar, transformar os discípulos, se eu for diferente. Se o meu caráter for diferente. Beleza? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Difícil no nosso tempo. Todo mundo aqui conhece pelo menos uma pessoa que faz tratamento de ansiedade. Toma um comprimidinho, toma um floral, faz alguma coisa porque tem ansiedade. É do nosso tempo, não tem como fugir. Mas Paulo aqui nos faz um apelo. Olha, quando vocês se sentirem ansiosos, levem a Deus as suas petições. E aí ele faz uma diferença, né? Oração e súplica com ações de graças. Oração a gente faz no nosso dia a dia, né? Senhor, abençoa o meu dia de trabalho. Senhor, visita fulano. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tal coisa. Já a súplica é aquele momento em que você já não tem forças para nada. Você se ajoelha e chora. E você chora, e você briga com Deus. E por que isso, meu Pai? Por que tanta coisa? Súplica. Você suplica a Deus. Você pede de todo, você rasga seu coração para Ele. Para Paulo, essa é a receita para que a gente controle a nossa ansiedade. Apresentar a Deus constantemente, seja com orações, seja com essa súplica do fundo da nossa alma e agradecendo pelo que a gente já teve, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, porém, sejam conhecidas diante de Deus tudo aquilo que você precisa, pela oração, pela súplica, com ações de graças, né? Então, para Paulo, a receita é apresentar a Deus aquilo que a gente está precisando, né? Fazer orações constantes e se lembrar daquilo que Deus já fez por nós. Isso, segundo Paulo, é um grande remédio para essa ansiedade que a gente tem. Levar ao Senhor constantemente. Viver em espírito de oração. Senhor, me ajuda a arrumar um emprego melhor. Senhor, está difícil. Senhor, hoje meu chefe me humilhou. Me ajuda, Senhor. Chorar e levar isso. E perceber o que Deus já fez. Né? Tem uma amiga que recentemente ela fez 1 ano de trabalho. Conseguiu tirar férias. E aí eu fui dar parabéns para ela e falei, você lembra? Que há uns 13 meses atrás você estava super chateada porque você tinha faculdade, tinha isso, tinha aquilo e não tinha conseguido emprego? Está tirando férias do seu trabalho, né? E ela
puxa, amigo, é verdade, que lembrança boa. E é isso, né? Isso nos acalma, perceber o que o Senhor já fez por nós. Apresentar petições em oração nos dá um escape para a ansiedade. Fazer isso com ações de graças é um antídoto para essa ansiedade, para esse mundo ansioso, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Então, se nós fizermos isso, a paz do Senhor vem no nosso coração e na nossa mente. Então, ela vai nos preencher. Essa é a resposta direta à ansiedade, a paz de Deus. Aquilo que não pode ser totalmente compreendido, pode de qualquer modo ser profundamente experimentado pelos que estão em Jesus Cristo. Finalmente, irmãos, versículo 8. Tudo que for verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, se tem alguma virtude, se tem algum louvor, ocupe o vosso pensamento. E o que você aprendeu, o que você recebeu, pratique. E o Deus de paz será convosco. Então, para que a gente possa dividir o que é bom, a gente precisa fazer discípulos, precisa manter, fazer uma manutenção dessas amizades aí. A gente precisa ter união dentro da igreja, união dentro do nosso pensamento. Em vez de sermos, fomentar conflitos, sermos promotores da paz. Conflitos vai ter. Todo lugar que tem gente, tem conflito. A diferença é que o cristão, ele vai promover a paz. Ele vai meter o bedelho dele ali para tentar promover a paz e não para fomentar a briga, né? A gente, para dividir o que é bom, a gente tem que fazer orações com ação de graça. A gente lembrar o que Deus fez por nós e nos acalmarmos. E por fim, nós não devemos ser um crente ranzinza. Não devemos ser um beato. Vocês sabem o que é beato? Vocês sabem que vocês têm mais idade do que eu. Beato eram aquelas mulheres da igreja católica que a vida delas era entrada na igreja, rezar o terço, fofocar da vida dos outros e ir para casa. Não, Paulo está falando, não, senhor. Olha só, tudo que for respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se tem alguma virtude, faça. Ocupe o vosso pensamento. Leia um bom livro, vá ao cinema ver um bom filme, saia com seu esposo, com a sua esposa, com seus amigos, faça uma viagem. Tudo que for bom, ocupe o vosso pensamento. Não seja um crente ranzinza, igreja, casa. Não, Senhor, a vida é maior do que isso. Deus nos deu uma natureza tão bela, Deus nos deu inteligência para criar tantas coisas boas, para que a gente aproveite. O cristão tem que estar metido em todas as áreas. Tem que ter cristão na arte, na contabilidade, tem que ter cristão sendo pedreiro, tem que ter cristão sendo marceneiro, tem que ter cristão sendo ator. Todos os lugares. Tudo que for bom, respeitável, de boa fama, amável, isso faça. E o Deus de paz vai ser com você. Paulo então está garantindo, né? Então, para a gente dividir o que é bom, a gente precisa aproveitar o que é bom. Aproveitar esse mundo cheio de coisa boa que o Senhor nos ofertou. Ok? Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua Palavra. Muito obrigado porque a Tua Palavra ela é um guia tão excelente de coisas boas para a nossa vida, Pai. Hoje nós aprendemos em 9 versículos tanta coisa boa que o Senhor nos deu para aproveitar, Pai. Nos ajuda, Senhor, nesse grande desafio que é colocar em prática as coisas que nós precisamos fazer. Nos ajuda a relembrar da Tua Palavra, Senhor. Quando a gente estiver ansioso, angustiado, vamos orar, vamos lembrar das coisas boas que o Senhor fez por nós, da Tua proteção. Nos ajuda a fazermos discípulos, nos ajuda a sermos promotores da paz. Nos ajuda, Pai. A gente acredita que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor quer o melhor para nós. O Senhor já nos deu o melhor, que é o seu Filho, mas o Senhor também quer que nós vivamos uma vida em novidade.
uma vida plena. O Senhor quer que nós gozemos de tudo que é bom que o Senhor deixou nesse mundo para a gente. Então nos ajuda a fazermos isso, Pai. Em Teu nome nós oramos e nós te agradecemos. Amém.